estão disponíveis lá já. Olha aqui, gente. Primeiramente, começando ali do Josué e vindo para cá, além de dizer o que é que você vai falar, conta para a gente aqui a maior dificuldade que você tem para manter a sua vida espiritual em dia. Então, primeiro fala do que você vai falar, depois fala do seu podre. A maior dificuldade que eu já tive para manter minha vida espiritual foi exatamente isso que o Luciano ministrou para nós e como isso é verdade. Se nós não tomarmos cuidado, as demandas do ministério vão nos levando para mais longe de Deus e a gente corre um sério risco de perder Deus de vista trabalhando para Deus. Esse, para mim, sempre foi o maior desafio. A gente colocar a nossa vida com Deus como prioridade, certo? Para que as demandas do ministério não nos levem para longe daquele que tem que ser a prioridade da nossa vida. Então, mas aí, como é que essa dificuldade, como é que luta? Como é que essa dificuldade se manifesta e você luta? Tá, eu penso o seguinte, eu tenho três palavras que eu sempre coloco no videozinho que eu posto quando eu treino, que é foco, disciplina e propósito. O Steve Jobs dizia uma coisa que é muito interessante, ele falava assim, que foco é você saber dizer não para boas ideias. Então, eu sempre digo o seguinte, que Noé só não se perdeu no caminho e terminou a arca porque ele manteve o foco. Ele soube dizer não para muitas coisas interessantes que surgiram no caminho. Então, eu preciso estar focado na minha vida com Deus para, de forma disciplinada, dizer não a tudo aquilo, como disse Luciano, que não é pecado, não é imoral, mas pode me afastar, me levar para longe de Deus. Então, eu creio que a palavra-chave é disciplina, constância e foco. Muito bem. E sobre o seu workshop? Depois passamos para os outros aqui. Bom, o tema sugerido foi como ser eficiente na edificação da família a partir da espiritualidade da mesa. Dois momentos no ministério de Jesus que me chamam a atenção. O primeiro é porque ele escolheu uma festa de casamento para dar início ao seu ministério público. Ou seja, não poderia ele começar multiplicando pães, ressuscitando morto, curando um leproso. Por que ele escolhe uma festa de casamento para realizar o seu primeiro milagre público? Não seria uma mensagem para nós sobre aquilo que é a prioridade no coração de Deus, que é casamento e família? E o segundo momento é quando ele, antes de ir para a cruz, ele poderia escolher um lugar interessante para fazer um milagre, provocando uma situação midiática, mas ele escolhe uma mesa. Ele escolhe uma mesa onde ele quer ensinar os discípulos lições que talvez de outra forma eles não aprenderiam. E aí, olhando também para a igreja primitiva não começa com púlpitos, ela começa com mesas. E é a partir dessa ideia que eu quero conversar no meu workshop sobre a mesa como um lugar. E eu acho que vai ser interessante. Maravilha, vai ser lindo, vai ser lindo. Agora, olha a simpatia contagiante do Diego. A pergunta é a mesma para você. Manda ver, meu amigo. Muito bom, estou feliz de voltar aqui. Obrigado, doutor Elias, pelo convite. Bom, eu vou falar sobre como a igreja pode se manter, o ministério se manter eficiente, sem que o líder perca a sua vida com Deus. Eu me lembro de Hebreus capítulo 12, verso 1, quando o autor diz que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas e por isso temos que nos livrar do que nos atrapalha e do pecado. Engraçado que antes da categoria pecado, ele coloca a categoria
crescimento para nós é uma prerrogativa divina. A gente pode estudar sobre plantio, estudar sobre rega, mas o crescimento, quem dá é o Senhor. Então o que eu percebo hoje é que nós vivemos uma crise onde, por conta de um crescimento que nós queremos gerar, nós abandonamos aquilo que nos chamou. Pastores frouxos, no aspecto de visão. Eu vejo muito isso, atendendo e conversando com amigos. Pessoas abordam pastores na porta da igreja e dizem assim: nossa, pastor, a igreja perdeu o rumo. E o pastor entra em crise. E ele esquece como foi chamado. Pastores que não sabem mais como começar, perderam sua autenticidade. A gente está vivendo uma época onde todo mundo quer ser igual a todo mundo, mas o que encanta não é o igual, o que encanta é o autêntico. Há uma razão de você falar como fala, há uma razão de você se expressar como se expressa. O seu temperamento condicionado não é um erro, o seu tom de voz não é um erro, mas de onde vem a coragem do quarto, da intimidade, de entender que nem sempre as pessoas vão aplaudir o que a gente está fazendo, mas aquele que nos chamou vai nos ajudar. Eu tive uma experiência, no dia 2 nós fizemos a inauguração da nossa ampliação, e a gente estava muito animado com um painel enorme que nós contratamos para colocar, e deu tudo errado. E o sentimento antes da inauguração era de fracasso. Nós fracassamos, era um painel de quase 50 metros de comprimento, e todo mundo triste, os voluntários tristes, e Deus me chamou no canto e disse: você lembra como você começou? Eram só você e a sua família, 8 pessoas em 2008. Era só eu e a sua presença. E Deus falou assim para mim: a sua igreja é melhor do que um deserto. Eu disse: o quê? Jesus lotava um deserto. Não tinha nada no deserto. Deserto não tem banheiro, deserto não tem ar-condicionado, deserto não tem cadeira, deserto não tem nada. Mas as pessoas lotavam o deserto, porque o que faz uma igreja ser apaixonante é o poder da presença. É o poder da presença. E eu me lembro que nesse domingo a gente ficou com o paredão todo escuro, mas foi tão maravilhoso olhar para aquele paredão escuro e perceber que a gente não precisa de um paredão iluminado, se nós temos a presença. Temos a presença. E a segunda parte, como é que você faz para lutar, para manter a... Eu me lembro do salmista que diz: Senhor, torna-me a dar a alegria da tua salvação e mantém-me com o espírito voluntário. A única forma de você não desanimar é lembrar da cruz. As pessoas vão trair você, as pessoas vão decepcionar você, elas vão marcar um horário e vai chegar em outro. Você vai fazer uma agenda e a agenda não vai acontecer. E aí você vai lembrar: torna-me a dar a alegria da tua salvação. Quando você lembra dos cravos nas mãos, da coroa de espinho na cabeça, você vai perceber que pessoas importantes vão e vêm, mas se o Senhor estiver no seu coração, nada te desanima. Eu me lembro da cruz, e quando eu lembro da cruz, eu congrego na mesma igreja desde que nasci, nunca mudei de igreja. Algumas pessoas começam a ver alívio hoje, mas a gente faz a mesma coisa há muitos anos, e o que nos sustenta, não somos uma igreja grande, começamos a aparecer agora, mas somos uma denominação pequena, de periferia, mas a alegria da salvação é o que nos mantém em pé. Amém, amém. E agora o Santo de Israel. Isso aqui é uma benção, Michel. Quem conhece Michel sabe que é um diferenciado. E agora ele está turbinado no coração, porque ele passou momentos muito difíceis, foi internado na UTI, mas só foi para calibrar. Você está bem agora, né, Michel? Estou calibrado. Então, Michel, responda o seu workshop e também essa perguntinha abençoada. O meu maior problema? Não. Como você mantém sua espiritualidade diante do desafio dos seus maiores problemas? Meu problema maior é o pecado. É verdade. Nós somos pecadores. Eu todo dia faço uma oração. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E eu anoto o que Deus fala para mim. E todo dia
noto alguma coisa. Eu acho que o desafio de nós pastores é ser parecido com Jesus. Se a gente for parecido com Ele, já valeu, né? Tenho tentado perseguir isso todos os dias. As distrações atrapalham. Eu percebi que eu estava distraído quando puseram na maca e me levaram para a UTI. Um problema no coração. E naquela hora eu não lembrei da igreja, não lembrei do trabalho. Eu só lembrei da minha família e de Deus. E eu percebi que tinham muitas coisas que estavam me distraindo. Então eu tenho buscado ter mais tempo com a minha família. Voltei para a garagem, que é onde tudo começou, orando mais, buscando mais. Acho que o meu coração está melhor agora, pastor. Com relação ao workshop, eu quero falar sobre consagração e falar de 4 níveis de consagração. Há os tipos de consagração que a Bíblia fala para o ministro, para o pastor. Existem alguns tipos de consagração e nem todos a gente vive. Segundo, consagração no trabalho. O trabalho pastoral pode ser consagrado ou não. E existem critérios bíblicos que mostram se o trabalho está sendo consagrado ou não. Consagração da comunidade de fé. Então, como é que leva a comunidade a uma busca de consagração e que tipos de consagrações comunitárias existem? E, por fim, a consagração familiar. O ministro tem que consagrar sua casa e algumas experiências práticas de como tenho buscado fazer isso. Eu não falei para você? É demais, o bicho aqui é uma... O Michel, eu conheci o Michel, ele tinha... Você está com quantos anos agora, Michel? 42. Eu batizei o bisavô dele. Está pensando que eu estou brincando? Não é verdade, Michel? O bisavô dele, eu tive que batizar pela metade, porque ele já tinha perdido as pernas. Mas é porque ele teve gangrena, né? Então, mas valeu. A outra metade já tinha ido. A outra metade virou presbiteriana. Eu batizei em 1984. Você tinha 2 anos, Michel? 1 ano. E o pai dele estava lá, tinha 3 anos de pastor, né? 3 anos de pastor. E eu considero o Michel um sobrinho muito querido, porque o pai dele eu considero meu irmão. E eu sei que o pai dele me considera irmão, um dos meus melhores amigos, membro da família, há 41 anos. Então, ver o Michel, eu tenho que dizer isso publicamente, porque é um orgulho para mim. É um homem muito crente, uma benção, um presente para a igreja brasileira. Muito bom, Michel. E agora, o príncipe dos pregadores atuais. A palavra está com Vossa Senhoria, meu querido irmão Abdala. Boa noite, irmãos, graça e paz. Não estou falando? O meu workshop é como desenvolver uma espiritualidade lúcida, comunitária e eficiente. Eu quero partir de um conceito que aprendi, um conceito americano chamado job crafting. A tradução literal seria elaborando um trabalho feito à mão. 2 pesquisadoras americanas, a Amy e a Jane, das universidades de Michigan e de Yale, elas fizeram uma tese de doutorado e separaram um hospital, um grande hospital americano, e fizeram aquilo que na academia a gente chama de corte metodológico. Escolheram um nicho daquele hospital para investigar. Escolheram um grupo da zeladoria, a turma da limpeza, os faxineiros do hospital. Emitiram várias pranchetas com uma pergunta para todos os zeladores, e a pergunta era: o que vocês fazem aqui? Só era essa a pergunta. Vou parafrasear aqui um pouco.
E quando essa pergunta é respondida, aparecem dois grandes blocos de resposta: bloco A e bloco B. Bloco A: o que vocês fazem aqui? Responderam os zeladores: nós fazemos faxina, nós limpamos o chão, nós passamos pano no chão, nós recolhemos o lixo, nós esterilizamos as macas. Grupo B: o que vocês fazem aqui? Resposta unânime do grupo B: nós promovemos saúde. Nós promovemos saúde. E Amy e a Jane foram investigar a disparidade das respostas. Por que o grupo A se via como limpadores de chão, o que é muito digno, e por que o grupo B se via como gente que promovia saúde? Pesquisa. Primeiro, salário, o mesmo para os dois grupos. Segundo, jornada de trabalho, o mesmo para os dois grupos. Terceiro, grau de escolaridade, o mesmo para os dois grupos. Qual era a diferença entre os dois grupos? O encarregado-chefe superior. O encarregado-chefe superior do grupo A ensinava para os zeladores que a função deles era limpar o chão. O encarregado-chefe do grupo B ensinava para o povo que eles fazem parte de uma engrenagem maior, eles são promotores de saúde. Porque se o cirurgião não encontrar o centro cirúrgico perfeitamente limpo, ele não vai abrir a cabeça de ninguém. Se não tiver perfeitamente esterilizado, o PhD em neurologia não vai tirar coágulo do cérebro de ninguém. E aí depois que eu aprendi isso, eu cheguei na nossa igreja lá em Guarapari e perguntei assim para o pessoal do acolhimento, num culto, despretensiosamente: o que vocês fazem aqui? Ela respondeu: nós recebemos as pessoas e colocamos para sentar. Fui no berçário, chamei uma das voluntárias e perguntei: o que você faz aqui? Ela disse: a gente cuida de bebê. Chamei meu tesoureiro: o que o senhor faz aqui? Eu recolho o dinheiro e deposito no banco. Eu sou um líder que não vale nada mesmo. Porque qual teria que ser a resposta numa igreja de espiritualidade lúcida, comunitária e eficiente? Introdutora do acolhimento: o que a senhora faz aqui? Eu promovo o reino de Deus e a sua justiça. Tia do berçário: o que a senhora faz aqui? Eu promovo o reino de Deus e a sua justiça. Tesoureiro: o que o senhor faz aqui? Eu promovo o reino de Deus e a sua justiça. Tem gente que promove o reino de Deus e a sua justiça apertando mão na porta. Tem gente que promove o reino de Deus e a sua justiça cuidando de bebê. Tem gente que promove o reino de Deus e a sua justiça recolhendo dinheiro de oferta. Tem gente que promove o reino de Deus e a sua justiça batizando gente com perna amputada. Todo mundo está promovendo o reino de Deus e a sua justiça. Portanto, o que eu quero tratar no workshop é isso: como uma espiritualidade. Eu vou partir desse conceito, entrar nas escrituras sagradas, para tentar exemplificar como a nossa espiritualidade pode ser lúcida, comunitária e eficiência. Eu quero usar o termo lucidez. Hoje se fala muito, pastor Elias, de inteligência emocional, inteligência relacional. Eu quero usar uma palavra mais antiga, a palavra lucidez, tá? Então, é sobre isso o workshop. Mas que maravilha, hein, cara? Não é uma coisa fenomenal? O que vocês acham? Vai ser difícil de escolher? Então, antes de eu dizer onde é que eles vão se reunir, nós vamos fazer uma coisa aqui que agora nós vamos ficar sentadinhos aqui e nós vamos tirar a nossa oferta, porque essa é a hora da gente tirar a nossa oferta. Dimas, o pessoal vai estar chegando aí? Aqui é o Pix. Esse é da igreja PIB de Curitiba, que faz 10 anos que recebe todo nesse negócio aqui, e nessa conta é exclusiva, não tem jeito de ir para outro, tudo que entrar é para lá. Vai para a Ucrânia. Segundo, aqui na frente vão estar alguns irmãos para quem quiser contribuir com o cartão. E onde é que está a cestinha do dinheiro? Alguém? Tá, irmão? Pode vir aqui para frente também, meu irmão. Não, tem bastante. Você trazer. Vamos ver se a gente levanta 50 mil? Vamos orar? E aí depois nós vamos nos dividir para os workshops, que eu acho que eu vou ficar 10 minutos em cada um, tão bom que estão, cara. Você não acha também? Está difícil escolher, cara. Não inventa não, bicho, está tudo organizadinho. Não, isso já é uma estrutura para eles.
vocês que vierem em equipes ministeriais, vocês podem se dividir, aproveitar ao máximo tudo, compartilhar o que estão recebendo. Então, essa dificuldade de decidir, fica a dica, em vez de equipe inteira com só, repartir e pegar de tudo um pouco. Lembrando que tudo que está sendo ensinado aqui vai estar no GKPN App. Você baixa, já está o todo do ano passado, é tudo de graça. É melhor dar do que receber. Mas é assim mesmo, a vida é maravilhosa, cara. Agora, antes da gente orar aqui pela oferta, sobre o ano que vem, já está tudo combinado. Se você quiser marcar aí, porque eu sei que ninguém vai embora antes, que ninguém vai perder nada amanhã, que vai ser bom demais. Mas vai ser 12, 13 e 14 de novembro. Agora, para facilitar as coisas, eu queria pedir uma coisa. Se você foi abençoado, nós estamos atrás de mais ou menos uns 200 recrutadores. O que é 200 recrutadores? São 200 pastores que estão aqui, que amanhã vão procurar o Dimas ou o Plínio, que está ali. Fica os dois em pé aí, por favor. Eles dois aí, olha. E vão dizer, aqui está o meu e-mail, está o meu celular, meu nome e minha igreja. Eu me comprometo a ser recrutador na minha região. E eu vou garantir, pelo menos, trazer aqui uns 10, pelo menos, além de mim. Porque a gente sabe que você vai trazer mais. E mesmo que você não queira ser um recrutador, se você puder... Você diz o mínimo que você se compromete a trazer, porque a gente tem um balanço do que vamos ter e evita esse negócio. Que a pior coisa que existe para organizar uma conferência é você... Olha o gato aí, olha o gato dizendo aí, olha o gato. A gataiada está chegando aí, meu amigo. A pior coisa que... Olha o gato, cuidado aí. Eu já vi, além do gato ali, já vi o rato. Eu não estou entendendo espanhol, bicho. Então, a pior coisa que tem é você ficar pressionando, dá a impressão que você está querendo vender alguma coisa que não tem um valor para você, e você vem... É horrível, horrível. E se você acha que está tendo valor para você, você que faça logo sua inscrição, vai estar aberta aí daqui a uns 15 dias, entendeu? Não ficar aquela coisa, porque nós não queremos só ajudar, né? E vai ser o mesmo preço, a pizza que você não vai comer, você traz, e você vai trazer as pessoas, pode ser? Combinado? Então nós vamos orar pela oferta aqui, vamos pedir a Deus que abençoe, vamos pedir a Deus que ajude, que seja usado, amanhã de manhã, nós já vamos ter o resultado dessa oferta, para ser dada a todo mundo. Nós vamos pedir aqui então ao Luciano, que ore aqui por a gente pela oferta, pode ser? E aí podem trazer suas ofertas. Meu Deus, nós não apenas santificamos ao Senhor, os recursos serão entregues, como clamamos também que cada um, com sensibilidade ao Senhor, ao teu Espírito, possa dar a devida resposta de generosidade, não apenas de participação no avanço do teu reino, mas na expressão do nosso zelo pelo Senhor e por aquilo que é teu. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se deslocar, fazer o seu Pix. Paulo, você quer dizer alguma coisa? Ok, pessoal. Você pode, enquanto o período da oferta, você pode, se já fez o Pix, se vai fazer, se quiser vir na máquina, não tem problema. Eu quero reforçar o pedido do Elias para que todos aqui se tornem recrutadores para um evento como esse. Eu sei, eu não olho nunca quem não veio, eu vejo quem está aqui, andando pelos corredores, eu vejo a empolgação. Eu acabei de ir num workshop, não é, do Edson Teixeira, eu saí de lá em lágrimas e eu falei, valeu a minha vinda aqui. Não importa o sacrifício, a inspiração, o impulso, o desafio que eu recebi, vai gerar fruto no meu ministério. É isso que acontece. Eu mesmo, o meu ministério mudou numa conferência. Depois de uma conferência, tudo mudou. Então, como é importante quando a gente vem, não é, como uma esponja, absorvendo, aprendendo humildemente,
e a gente é transformado. Então, que bom que você está abençoado, você veio, mas se tem cadeiras ali ao lado, o nosso objetivo é impulsionar a igreja brasileira, e mais pessoas podem estar aqui. Então, obrigado por se tornar um promotor aqui. Mas eu mesmo, por iniciativa própria, quero enfatizar com você o que eu falei ontem. Não é? Um líder nunca vai crescer, não é? Se ele não estudar, se ele não aprender. Ele tem que ter todo dia na sua bolsa um livro sobre liderança. Liderança se aprende, não é? Não é um dom de algumas pessoas especiais. Todo mundo pode melhorar a sua liderança. E aqui, não é, eu tenho nas minhas mãos esse livro que ajuda demais você a construir uma liderança eficiente. Foi escrito sob encomenda, foi escrito para nós, foi escrito, não é, com a experiência de muitos anos de alguém que é um grande líder, mobilizador, motivador, construtor de equipes. É impossível resistir à liderança dele. É o desafio de todo líder, da visão à ação, construindo uma jornada de excelência. Eu quero incentivar você, que ainda não percebeu, que tem ali na mesa um tesouro para você pegar e estudar, você comprar o livro, que por acaso foi escrito pelo Elias, não é? Mas que foi escrito para nós, foi escrito para abençoar a igreja brasileira. Então eu quero incentivar que todos vocês, não é, saiam daqui com esse livro. Se eu pudesse, se eu tivesse recurso, eu dava de presente para cada um de vocês, não é? Mas com esse livro, não é, você está impulsionando um trabalho enorme no mundo inteiro e está abençoando a vida do Elias, que já há anos se separou só para trabalhar para nós, só para trabalhar para a igreja brasileira e mundial. Então, o desafio de todo líder está ali pela editora Relevantes, um livro belíssimo, inspirador, instrutivo, vai ajudar demais você, tá bom? Bacana. Eu venho pegando o microfone, porque senão ele não deixaria, não é, a gente fazer isso. Obrigado, irmão. Então, aqui vai a orientação. O Josué Gonçalves, nosso querido irmão Josué, eu tive o privilégio de falar na mentoria de pastores dele, fui muito abençoado lá. Espero que você não esqueça de mim. Amém, nós todos. Vai ficar aqui no templo. O Diego Menin, essa simpatia contagiante, vai ficar no lounge. O Michel Piragini vai ficar no galpão. E o Rafael Abdala, que vai ser acompanhado da sua magnífica esposa, fenomenal, uma mulher crente. Você precisa ver, conversar com ela é entender valor de família, como minha esposa ficou encantada conversando com ela lá. Parabéns, viu? Isso é fenomenal. Vai ficar... E não bata a palma não para ver o que vai acontecer. Vai ficar ali no Teams, tá bom? Beleza? Quando terminar, terminou. Agora amanhã, atenção, por favor. Nós temos mais ou menos umas 600 pessoas nos hotéis ao redor aqui. Então, você tem que lembrar que você tem que fazer, a não ser que você vai ficar em São Paulo, você tem que fazer o seu check-out. Toma tempo. E você vai deixar guardado lá e você vai vir aqui. 8h30 começamos o louvor, 9 horas, somos muito abençoados com o Danilo e com toda a equipe que vai trabalhar depois a área de discipulado, que é o melhor que tem no Brasil. Vai estar aqui amanhã, tá bom? Então, vamos lá para os nossos workshops. 10 minutos nós começamos.